O dado da indústria, ele divulgado agora pelo IBGE, ele mostra uma queda de 0,2% da produção da indústria no mês de outubro, é um dado já do quarto trimestre. Mas por que eu falei para relativizar esse número negativo? Porque a indústria, esse ano, cresce acima de 3%, o número acumulado está em 3,4%, da produção da indústria brasileira. Já tem aí mais de 10 anos que a indústria não tem um crescimento tão robusto dentro do PIB brasileiro. Então, quando você tem um resultado que agora praticamente se mostra estável, mas comparando com uma base alta, o nível de produção da indústria está bastante elevado. Então, a indústria continua produzindo num patamar muito alto. As previsões para esse resultado aqui do mês de outubro da indústria apontavam um resultado ali próximo do zero, ali estável. Então, ele vem 0,2% de queda, vem aqui pior do que o previsto, mas não chega a tirar a importância dessa recuperação do setor industrial agora em 2024. Os dados agora, inclusive do quarto trimestre, eles devem se mostrar menores do que os dados do terceiro trimestre, divulgado ontem pelo IBGE, 0,9% de crescimento. Eu estou conversando com algumas consultorias, o pessoal está refazendo, inclusive, os dados para cima do quarto TRI, depois do resultado que foi acima do previsto do terceiro trimestre. Vai ser um número, segundo os analistas, menor do que do terceiro TRI, mas justamente porque a base de comparação é muito alta, né? Você não tem o tempo todo a economia crescendo em todos os trimestres num ritmo tão forte, mas não significa que ela não esteja num bom patamar de produção. Inclusive, o dado de ontem, comparando com os dados do segundo trimestre e do primeiro, eles foram menores, mas é isso, vem de um segundo trimestre com um crescimento de 1,4%, só num trimestre o crescimento do segundo TRI já tinha sido muito forte, então cresce 0,9% ali no terceiro TRI, em cima de um resultado muito forte. E, para completar, ontem o IBGE também revisou para cima, ele vai ajustando, né, esses números da economia, vai atualizando. Os números de 2023, do ano passado, apontavam um crescimento de 2,9%. O IBGE aumentou para 3,2%, que foi o crescimento do ano passado. Então, também se vê, né, a gente parte de um resultado do ano passado também superior. Ou seja, a economia está indo muito bem, está crescendo de maneira forte. E a grande discussão hoje é justamente a questão que a inflação está subindo também. E com inflação alta, isso vai exigindo juros mais altos, principalmente as famílias de mais baixa renda são as que mais sofrem com pressão inflacionária, então isso tende, obviamente, a ir limitando o consumo nos próximos meses. O que os analistas estão me dizendo é que o impacto ele não é imediato, tanto é que a economia está muito forte e os dados do quarto trimestre, por isso, estão sendo revistos para cima, ou seja, o indicativo desses dados do terceiro trimestre divulgados pelo IBGE apontam um quarto trimestre forte ainda também. É isso, crescendo menos, mas sobre uma base de comparação alta. Então, só no ano que vem é que se espera que esses números mais fortes de inflação e de juros, que dificulta crédito, dificulta consumo, isso vai começar a bater a partir do ano que vem, ali de maneira mais intensa, talvez mais para metade do ano que vem. Então é isso, a inflação e os juros mais altos, eles vão aos poucos dificultando esse processo de crescimento, né? Não é uma coisa de uma hora para outra. A boa notícia é que a gente deve ter um Natal positivo, aí um fim de ano positivo, mas a preocupação fica para frente, porque obviamente o que vai fazer muita diferença no ano que vem, pessoal, é o dólar. Se o dólar se mantiver aí em 6,10, o Brasil, a expectativa é que a gente ainda consiga crescer aí em torno de 2,5% no ano que vem. É um bom crescimento. Mas o governo tem que ajudar, fazendo aquele ajuste que já foi mal recebido, mas pelo menos garantir aquela economia de 70 bilhões nos próximos 2 anos. Então, isso pode fazer diferença para evitar um dólar muito mais alto do que está hoje, que aí vai pesar mais ainda na inflação e nos juros para 2025. Ju, temos 2 minutinhos, hoje a gente fez bem a lição de casa. Eu queria que você abordasse essa entrevista, essa pesquisa da Quest, que mostra, cara, é difícil uma pesquisa trazer 90% de opiniões
a respeito de algum assunto, né? 90% é uma unanimidade muito rara. E a gente está vendo aqui essa pesquisa que mostra que 90% dos agentes de mercado têm uma avaliação negativa a respeito do trabalho do governo Lula. Um pouquinho melhor sobre o Haddad e tal, mas sobre o governo, terrível. E 3% uma avaliação positiva, ou seja, na margem de erro talvez seja zero. O que explica isso? Porque eu tô vendo o Brasil aí com o PIB crescendo, sim, tudo bem, tem um desequilíbrio fiscal e coisa e tal, mas é um desequilíbrio que tá tentando, tá sendo combatido, né? Não é que o governo tá dando de ombros. Dá para explicar, dá para justificar esse número tão maiúsculo? O mau humor todo, Megali, sempre tem exageros, claro, né, nesses movimentos. A questão é que quando se olha para frente, há essa incerteza em relação à capacidade do Brasil, incerteza, mais na verdade uma certeza de que o Brasil não consegue sustentar níveis de crescimento de 3,5%, que é o que a gente tem hoje no Brasil. Então, olhando para frente, qual é a mensagem principal? O governo, na verdade, embora o Haddad tenha falado que não é uma bala de prata, esse pacote que foi frustrante, que outras medidas de cortes, de ajustes, elas vão ser feitas aí ao longo do tempo, né? Não é um pacote fechado e nunca mais vai ter nenhuma outra medida, era sim uma bala de prata. Por quê? O governo, quando faz uma sinalização de que está comprometido para frente com o ajuste fiscal, com o controle dos gastos, que tem colocado muita lenha no crescimento, na inflação, era uma mensagem importante para evitar que o dólar tivesse ido para a casa dos R$6. Teria garantido uma situação bem mais confortável em termos de inflação e de crescimento daqui para frente. Então, a mensagem política é que fica, né? A mensagem política é, olha, a gente fez aqui algo menor do que era necessário, que vai garantir que a gente cumpra aqui as metas até 2026. A questão é que 2026 é um ano eleitoral e 2027 não vai ter, obviamente, espaço para poder fazer a lei orçamentária que é sempre feita no ano anterior, né? Porque 2027, se não tiver um corte de gastos para valer, não tiver um compromisso fiscal, em 2027, certamente, a regra fiscal vai explodir. Ela é insustentável. Então, a mensagem política que ficou, olha, o governo Lula ele não está comprometido com o ajuste fiscal, ele se recusa a fazer um ajuste mais efetivo ali nas contas, e isso vai descambar em mais inflação, mais juros. Então tem essa visão negativa de não compromisso ali dentro do que é necessário para garantir um crescimento sustentável. Então é muito olhando para frente, né? Tá. E de fato olhando para a situação atual, é difícil conectar uma coisa com a outra, né? Eu estava ouvindo um né? especialista, também um economista, que estava dizendo o seguinte, Ju, vê se faz sentido se o que eu aprendi aqui foi na linha do que, né, o raciocínio deles aponta, que o governo centraliza no Estado, nas ações do governo, a base desse crescimento da economia. Justificativa: tentar reduzir as desigualdades, tentar distribuir mais os recursos que a gente tem. Enquanto que para o mercado, melhor é um Estado menor, né? Quanto mais a autorregulação correr solta, isso é melhor para o mercado. Então, a partir do momento em que o governo sinaliza que vai sim centralizar no Estado e tentar reduzir as desigualdades, para os agentes de mercado, isso não é necessariamente bom, né? Pelo contrário. Aqui não é só agente de mercado, né? Acho que tem essa visão também muito o mercado financeiro, o banco, né? Você conversa com economistas, enfim, professores, especialistas em contas públicas, eles veem que isso é insustentável. Então, a discussão toda é que é possível fazer um ajuste preservando, obviamente, o orçamento dentro dos mais pobres. A discussão toda, por exemplo, da falta de força política ali do governo para poder combater essa aberração das emendas do Congresso, né, dos parlamentares. Então, não é só a questão a discussão não é colocar o orçamento, tirar do pobre, fica muito esse discurso populista também, né? Mas quando você vai olhar quem entende do assunto, quem entende de economia, não é só mercado financeiro, você vê que, de fato, a gente está caminhando para uma situação de um crescimento que é colocado em risco, né? Quando o governo não consegue sustentar a questão fiscal. Sim. Inflação não é um detalhe, né? Ela penaliza os mais pobres, principalmente, e esse é o risco. A inflação, previsão de inflação não para de subir, né?